bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, né? Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória maravilhosa que envolve a arte. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Aula 8, né? Objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamentos, gêneros musicais brasileiros, congada, coco, bossa nova. Mas nós vamos falar tropicália e música de protesto, mas envolve também jovem guarda, MPB, hip hop, rock, jazz e sua relação com a dimensão ética e estética do contexto da sociedade moderna e contemporânea. Ok? Então, esse é o nosso detalhamento e vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, meus queridos, hoje nossa aula vai falar sobre música. Eu estou aqui ao lado desses dois jovens aqui, não é verdade? Que representam muito a nossa música brasileira e é reconhecido internacionalmente. Não se preocupe, não pense que eu vou falar das músicas, vamos dizer, que estão tocando hoje nos rádios, certo? Que tem um refrão que vocês ficam repetindo, os pancadões e etc. Não é isso. Nós vamos falar também dessas músicas, mas hoje nós vamos envolver esses dois personagens que têm uma importância gigantesca na musicalidade brasileira e é reconhecido internacionalmente. Alguém conhece aqui os dois? Alguém sabe do que eu estou falando? Algum desses alunos? Não estou falando com os professores, eu estou falando com os alunos, certo? Muitos vão dizer que não conhecem. Então, desse lado aqui, nós temos o Chico Buarque, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos ouvido falar do Chico Buarque. E aqui nós temos o Caetano Veloso. Eles fazem parte de um período da música histórica, tá? Então, as letras das músicas dele envolvem muito a questão da metáfora. E aí, nós vamos primeiro falar sobre esse personagem aqui, que ele foi idealizador, ele participou, ele criou, junto com outros colegas, um estilo de música e um movimento musical no Brasil chamado de tropicália. Olha aí, já vem a palavra tropicália. Então, tropicália surgiu em um período de intensas transformações culturais e políticas no Brasil, em meio à ditadura militar. Olha essa palavra, ditadura militar. Ela foi influenciada por movimentos internacionais como pop rock, né? Pop art britânico, mas também buscou resgatar e valorizar aspectos da cultura popular brasileira. Continuando, o movimento foi impulsionado principalmente pelos músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, que junto com artistas como Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes e o maestro Rogério Duprat, lançaram o álbum Manifesto Tropicália, tá? Em 1968, marcando o início formal do movimento. A Tropicália se destacou pela ousadia estética e a política, desafiando padrões culturais e enfrentando a censura da época, tornando-se um símbolo de renovação artística no Brasil. E aí, falando mais um pouquinho sobre esse movimento Tropicália, nós temos aqui, certo? O movimento Tropicália apresentou uma série de características inovadoras que o tornaram único na cena cultural brasileira dos anos de 1960. Olha essa data. Então, para entender esse pensamento artístico, nós temos que entender que nós estávamos passando por uma ditadura militar no Brasil. Aqui nós vou mostrar para vocês as principais características desse movimento. Vamos lá? Então, a primeira, fusão de estilos musicais. A tropicália, gêneros tradicionais brasileiros como o samba e a bossa nova, com influências internacionais como rock, pop psicodélico, jazz e músicas eletrônicas. Essa fusão ajudou a criar um som híbrido e original. O que é esse som híbrido? Ele fez essa miscigenação de sons, de música, ele envolvia um pouco o jazz, ele envolvia um pouco a bossa nova, e aí criando essas músicas, né, dentro de um contexto da realidade que nós estávamos vivendo, que era a ditadura militar. Aqui eu trago uma imagem para vocês justamente sobre essa irreverência,
tá? Até a questão das cores vinha muito a questão do tropical, falava muito do nosso Brasil, essas cores vivas, certo? A questão da irreverência no vestuário, a forma como eles se vestiam, trazendo uma nova pegada, eram criticados pelas pessoas, vamos dizer, chamadas tradicionais, né? Então eles traziam uma nova pegada, uma nova forma de dizer, olha, eu existo, eu não concordo com o sistema atual do Brasil. E as músicas eram recheadas justamente de metáforas, de duplo sentido. E aí eles também utilizaram o experimentalismo, tá? Os artistas tropicalistas quebraram regras musicais convencionais, utilizando arranjos ousados e atonais, distorções, efeitos eletrônicos, certo? Do concretismo. Vocês lembram como nós falamos em algumas aulas de arte, já em algumas aulas vocês já devem ter visto, sobre as pinturas, que há uma quebra acadêmica, que há uma nova visão, não é verdade? Nós falamos sobre isso. A música também ela vai vir com isso. Ela vai dizer, epa, nós temos que mudar, a realidade é outra. E isso vai causar o quê? O impacto. Algumas pessoas vão, não gosto disso, porque às vezes o novo assusta um pouco, né? Esse espírito de inovação desafiava as normas da música popular. E aí também a questão que nós já falamos sobre a questão das instalações, a participação do público enquanto agente, né? Construtor, estava ali participando, trazendo essa inserção do público nas obras de arte, né? As instalações vão estar muito presentes. Então isso tudo era muito novo, porque a arte tradicional ficava lá guardadinha, certo? E o tropicalismo também fala sobre crítica social e política. Vamos ver? Muitas músicas da Tropicália continham críticas veladas à ditadura militar, certo? E à sociedade brasileira da época. As letras abordavam temas como liberdade, censura, desigualdade, comportamento social, muitas vezes utilizando o sarcasmo e a ironia, ok? A valorização da cultura brasileira, isso envolvendo o tropicalismo, tá? Apesar das influências estrangeiras, o movimento tropicalista resgatou elementos da cultura popular brasileira, como ritmos regionais, temas folclóricos e tradições nordestinas, misturando-os com as novas tendências internacionais. É como se o movimento de 22, a semana de 22, da Semana de Arte Moderna, voltasse e eles falassem, olha, nossa música também tem cara, a nossa música é tropicalista. Então, eles vão buscar um pouquinho dessa cultura nordestina que é tão rica, não é? Como o nosso Brasil. E aqui, justamente, eu trouxe essa imagem que fala sobre essas paisagens, eles vão valorizar, eles vão cantar, às vezes em tom, às vezes irônicos, tá? Usando metáforas para fazer uma crítica ao sistema político que estava acontecendo no Brasil. Então, eles também têm uma influência justamente do movimento antropofágico, que é justamente uma artista, ela vai fazer isso, que é Tarsila do Amaral. Esse movimento que ela participou da semana de 22, eles vão resgatar também nesse momento do tropicalismo em 1960, quando surge esse movimento. Tá? A Tropicália se inspirou na ideia do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, que propunha a deglutição, né, das influências estrangeiras para criar algo autenticamente brasileiro. Vamos desconstruir, vamos tirar tudo que tem o estrangeiro, que tem essa influência da Europa, vamos colocar algo brasileiro. E a música se apropriou disso, desse movimento, certo? Esse conceito era evidente na forma como os tropicalistas consumiam e transformavam elementos de diferentes culturas. Tá? Nós temos uma outra característica, multidisciplinariedade, né? Então eles transitavam em vários temas, em vários contextos, em várias formas, na música, na arte, na poesia, no teatro. Então ele transitava, esse movimento, ele
ele ia e buscava essas influências em todos os sentidos, né? Então o movimento transcendeu a música, influenciando também as artes visuais, o teatro, o cinema. Os tropicalistas colaboraram com artistas de outras áreas, como o cineasta Glauber Rocha e o artista visual Hélio Oiticica, que nós vimos agora uma instalação dele, a imagem como se fosse um ambiente, tá? Unindo música, performance e artes plásticas. Aquilo que eu falei para vocês, há aquele impacto, o público deixa de estar distante da obra e ele pertence à obra, ele manuseia a obra. Tá? O uso psicodélico, né, da psicodelia. A Tropicália também incorporou elementos da psicodélica, né, psicodelia, com letras abstratas, efeitos sonoros, alucinantes e experimentações visuais, criando uma estética tanto sonora quanto visual, que remetia às experiências psicodélicas do rock internacional da época. E aí eu trouxe justamente esse colorido que invadiu não só as artes visuais, como o vestuário dos artistas tropicalistas, tá? Então essas cores, essa questão psicodélica, ela estava muito presente. E ele também tinha uma outra característica, a mistura de alta e baixa cultura. Para eles não tinham distinção, o movimento rejeitou a divisão tradicional entre alta e baixa cultura, ao combinar influências da música erudita e da cultura pop, valorizando tanto o erudito quanto o popular. Então, o que ele fez? Ele não colocou, isso aqui é a cultura erudita, o clássico, né? Isso aqui é a cultura popular, o pop, que nós vimos já. E ele faz essa miscigenação, ele traz para dentro da música, do contexto, os dois elementos. Quando ele fala do Nordeste, quando ele fala da seca, quando ele fala da beleza, ele traz justamente esse popular. Então, a Tropicália, ela tem essa letra, e eu trouxe para vocês uma declamação, tá, de uma música Tropicália do Caetano Veloso. Vamos ver? Quando Pero Vaz caminha, descobriu as terras brasileiras, eram festes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E Gauss, na época, gravou: sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, viva a palhoça, viva a bossa, viva a palhoça. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, viva a mulata. Muito bem, então vocês viram aí essa canção Tropicália que foi declamada, certo? Então, justamente a metáfora estava muito presente, porque nós temos que entender o contexto que o Brasil vivia. Então, quais são essas características, né, que fizeram da Tropicália um movimento revolucionário que desafiou as convenções culturais e artísticas do seu tempo, influenciou gerações futuras de artistas no Brasil e no mundo. E agora nós vamos falar de um outro movimento, de um outro estilo de música que também faz parte da história brasileira e que ela vai estar de mãos dadas ali com o tropicalismo. Ela está ali, nasceu quase que paralelamente ali, lado a lado. Os professores devem conhecer, alguns alunos também devem conhecer, e quem não conhece, esse é o momento de conhecer a música de protesto. Então, a música de protesto no Brasil refere-se a um movimento artístico musical que ganhou força principalmente na década de 1960
e 1970, durante o período da ditadura militar, que aconteceu de 1964 a 1985. Essas músicas expressavam críticas ao regime autoritário, à censura, à repressão política, à desigualdade social e às outras questões sociais e econômicas. Ao longo dos anos, a música de protesto se tornou um símbolo de resistência e um veículo para a expressão de demandas populares, certo? Então, a música de protesto ela vai ter justamente essa pegada de falar de um contexto político que nós estávamos vivendo, que era o regime militar. E aqui nós temos algumas características da música de protesto: conteúdo político e social. As letras tratam de temas como liberdade, democracia, justiça social, direitos humanos, opressão e desigualdade. Uso de metáforas. Devido à censura, muitos artistas utilizavam metáforas e símbolos para escapar da repressão e vincular suas mensagens de forma velada. Eu trouxe para vocês aqui essa metáfora, é uma releitura de uma obra. Qual seria a metáfora que nós estamos falando aqui? Alguém poderia falar? Qual seria? Então, seria justamente o equilíbrio, né? Ele está se equilibrando entre a emoção e a razão, certo? Então, as imagens também podem utilizar a metáfora. E aí nós temos também outra característica, que é a diversidade de gêneros. Embora a MPB, música popular brasileira, seja associada ao movimento outros gêneros, como samba, rock, reggae, também tiveram músicas de protestos importantes. Então, a música de protesto, ela traz, né, justamente essa questão, é a união, é a fusão, né, do novo com o mais velho, vamos chamar, eu chamo clássico, eu chamo experiência, né? Então, ela está ali interligada, ela fala, ela dá brilho, ela dá luz, então não pode ser esquecida. E aí temos também outra característica, que é a censura e repressão. Durante a ditadura militar, muitas músicas foram proibidas e os artistas perseguidos, exilados ou presos, tá? Essa imagem aqui caracteriza muito bem essa questão, sabe? Então, os artistas eles tinham que usar muito a metáfora, porque a música ela só poderia ser liberada para audição, para o público, quando fosse aprovada pelos militares. Então, as pessoas só escutavam uma música que os militares autorizavam. Então, como os artistas, a arte ela está muito além, eles usavam a metáfora, eles não entendiam e deixavam passar. E aí estava justamente a crítica social para o período da ditadura. Por isso que eu trouxe essa imagem, que é justamente calando, né, o povo. Nós não queremos mais isso. Então, quais são as principais canções? Né? Nós temos aí Chico Buarque, suas músicas como Cálice e Apesar de Você são exemplos emblemáticos de crítica ao regime militar. Mas nós temos uma outra música, inclusive esse autor ele até sofreu, né, muito, ele ficou até um pouco perturbado mentalmente devido a todas as agressões que ele sofreu pelos militares, porque ele fez essa música, que é Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, que é Caminhando, né? Tornou-se um ícone do protesto contra a repressão militar. E aí, dentro disso, eu trouxe para vocês a declamação dessa música, mas vocês podem pesquisar para ouvir. Isso faz bem para a cultura, para o saber de vocês acadêmico e histórico do nosso Brasil. Então vamos ouvir e ver Para Não Dizer Que Não Falei de Flores? Para não dizer que não falei das flores, canção de Geraldo Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões.
ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhe ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, amores na mente, as flores no chão. A certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Verdade. Só a declamação dessa música já me emociona, certo? Porque ela traz tanta verdade e ela é tão atual às vezes, que você fica, meu Deus, ele estava além do seu tempo. Geraldo Vandré era um poeta, né? Ele sofreu agressões, ele foi torturado, né? Devido aos pensamentos dele contra a ditadura militar, ele ficou com problemas neurológicos, mas ele criou esse ícone que é essa música, né, desse período da ditadura militar. E aí, dentro desse contexto, unindo as forças, nós temos Caetano Veloso, né, Gilberto Gil, pioneiros no movimento tropicalista, que mesclavam críticas políticas e renovação estética na música brasileira. Aí o que tem a ver Caetano e Gil? É justamente isso, esse pegar na mão, falar a mesma linguagem, fazendo essa crítica, somente que os tropicalistas eles faziam o quê? Eles utilizavam as metáforas, a questão brasileira, né? Utilizando as cores, as paisagens, mas usando a crítica também. Tá? Eles quebravam os padrões com as suas roupas, a questão psicodélica, e aí atualmente nós temos o quê? Que fala também sobre essas metáforas, que critica muito. Vamos ver aqui mais um. Legião Urbana, em um contexto posterior, nos anos 1980, ele vai trazer a redemocratização, bandas de rock como Legião Urbana também trouxeram letras de protesto, como Que País é Esse? Então, ele vai buscar a Legião Urbana, eu acredito, né, que a maioria dos alunos do 9º ano já ouviu falar do Legião Urbana, certo? Então, ele traz justamente essa pegada, ele critica, ele vai falar que país é esse. Então, a questão social, econômica, cultural que o Brasil vive ou vivia naquele momento, eles utilizam a música para falar desse momento. E aí, nós vamos ouvir mais uma declamação dessa música. Vamos lá? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte, eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão.
Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo, se for, piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Linda música, né? Bem atual, feita em 1980, e ela está mais do que atual nos dias de hoje, né? E aí, essa questão do impacto cultural. A música de protesto teve um papel fundamental na conscientização social e política no Brasil, inspirando movimentos populares e articulando demandas de diversos setores da sociedade. Mesmo após o fim da ditadura, esse tipo de música continua sendo uma ferramenta importante de expressão política e lutar por direitos, certo? Então, aqui dentro desse contexto, nós podemos falar que a música de protesto e a música tropicalista, né, esses dois itens desses movimentos, eles estão muito próximos, então eles falam os anseios, a necessidade de uma sociedade, principalmente econômica. Daquele período lá da ditadura, como eu falei, vimos aí, é histórico, não é a professora Lúcia que está falando, é a história que fala. Muitos morreram, né, porque eram contra o regime, não aceitavam ter a boca velada, calada. Não, nós temos que falar, nós estamos passando fome, nós temos necessidade. E como eles eram contra, o ditador, daquele período, mandava, né, prender, aí torturava, alguns morreram, outros foram exilados, os ricos, né, os artistas não podiam sumir, mas eram exilados. Nós temos aí, vocês podem procurar sobre o Enfio, que fala sobre o Enfio, que tem uma música que fala, sumiu como um rabo de foguete, quer dizer, ele sumiu, explodiu, cadê? Onde é que ele está? Até hoje não se tem resposta. Então, tudo isso era feito como uma metáfora para driblar, né, a questão da censura daquele período. E aí, tão atual, vem a Legião Urbana, já passando da ditadura militar, mas ele pergunta: que país é esse? Que país é esse que nós estamos vivendo? Hoje é tão atual quando nós estamos vendo a questão das queimadas, quando ele colocou lá na letra da música, até vendermos todos os nossos índios, todas as nossas terras. Então nós vamos já perdendo esse ambiente tão natural. Hoje, quem imaginou os nossos rios, no período que vivemos da história, os rios secarem, os igarapés secarem, os lagos estão secos, vivendo uma seca, não só no Amazonas, mas em todo o mundo, ou então muita chuva. Isso aí é uma resposta da natureza para o homem. Então, que país é esse? Que mundo é esse? Nós podemos colocar sobre isso. Então, isso também é fazer uma música de protesto. Não é só, então, naquele momento havia poesia, havia um pensamento crítico, e a música é isso. Eu sempre falo, né? Não estou menosprezando todas as músicas, mas eu digo que antigamente, em alguns períodos, era proibido fazer música ruim. Hoje é regra. Sabe, tem algumas músicas que não falam nada, né? Falam da mulher de uma forma pejorativa, horrível, e o pior é que as pessoas gostam. Já pensou? Então, uma crítica aí, certo? Então, finalizamos a nossa aula, tá? Agora nós vamos passar para um outro momento.